Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like, que hoje é sábado, dia 26 de março. Amanhã é um dia extremamente decisivo pro Corinthians. Então, vou trazer aí todas as atualizações para vocês e peço que me sigam lá no TikTok, lá no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidade para vocês, família. Editor, vamos para cima, pode rodar a vinheta que eu vou falar de Libertadores, de mercado da bola, do jogo de amanhã, tem muita coisa. Vamos para cima. Salve o Corinthians! Bom, eu sei que vocês estavam ansiosos. Ontem, assim que saiu o grupo da Libertadores, já postei lá no Instagram para vocês. E aí hoje vou trazer um pouquinho mais de detalhes aí sobre o grupo E, tá? O Corinthians caiu no grupo E da Libertadores, juntamente com Boca Juniors, Deportivo Cali da Colômbia e o Always Red da Colômbia, tá? Muita gente, acredito que todos conheçam o Boca, alguns conheçam o Deportivo Cali e pouca gente conheça o Always Red, tá? É um time que vem ganhando uma notoriedade há pouco tempo, tá? Há poucas temporadas aí no futebol sul-americano, mas é bom a gente já conhecer o Boca. Tem um histórico aí recente com o Corinthians, final de Libertadores. No ano seguinte a gente foi eliminado aí pro Boca em 2013, né? Nas oitavas, aquele jogo do Amarília e tudo mais. Enfim, o Boca é o Boca, só que o Corinthians é o Corinthians, tá? O próprio pessoal do SBT já tá querendo uma exclusividade da transmissão do jogo, porque vai todo mundo querer parar para assistir Corinthians e Boca Juniors, certo? O Boca é cabeça de chave e tudo mais. E assim, o Corinthians tem que entrar com sangue no olho, com a vontade assim, ó, inenarrável. Inenarrável. E aí eu vou trazer a sequência dos jogos, mas antes só terminar aqui, o Deportivo Cali é uma equipe tradicional, tá? Da Colômbia e tudo mais. Já tem 2 vices da Libertadores na conta. Foi campeão do torneio Clausura da Colômbia, só que esse ano tá aí na penúltima colocação, tá? Mas não deixa de ser um time tradicional de Libertadores. Não importa, é um time que para vencer tem que correr, tem que lutar, tá? O centroavante deles é o Theo Gutierrez, tá? Temos também aí o Johnny Gonzalez, que passou pelo Corinthians numa passagem assim, ó, bem rápida. Então temos alguns jogadores conhecidos lá e tudo mais. E o Deportivo Cali é uma equipe tradicional, não importa. E aí temos o Always Red, tá? Que é o time menos tradicional aí do nosso grupo. Só que, para enfrentar os caras lá, 4.000 metros de altitude, tá? O ar rarefeito e tudo mais. Então, assim, pode não ser uma equipe tecnicamente forte, mas é uma equipe chata. Joga em La Paz e tudo mais. Então, assim, pô, complica, viu? Complica. O Corinthians faz a estreia já na altitude, tá? Contra o Always Red. Faz essa estreia na altitude. Depois pega o Deportivo Cali em casa e o Boca em casa. Então, assim, se a gente fizer um bom jogo fora de casa contra o Always Red, conseguir os 3 pontos, a gente vem com moral para pegar o Deportivo Cali em casa, se emendar 6 pontos e vencer o Boca já faz 9, tá? Então, essa primeira rodada, esse primeiro turno, né, da chave, é muito importante pro Corinthians. Aí depois a gente pega o Deportivo Cali na Colômbia, o Boca fora e fecha contra o Always Red em casa. Então, assim, ao mesmo tempo que o primeiro turno pode ser essencial para a classificação, ele pode derrubar o Corinthians. Porque se você arruma um empate com o Always Red, não vence o Deportivo Cali, você já entra totalmente pressionado em casa contra o Boca, tá? E aí depois você só vai jogar em casa na última rodada. Você tem um jogo fora na Colômbia e um jogo fora na Argentina. Então, assim, é um grupo extremamente difícil, tá? Extremamente difícil, mas o Corinthians tem totais condições de classificar na Libertadores. Quero saber a opinião de vocês sobre o sorteio desse grupo. E aí, rapaziada, uma atualização importante sobre a equipe do Boca Juniors. No ano passado, eles foram eliminados pro Atlético Mineiro nas oitavas, nos pênaltis, tá? Aí teve muita polêmica no jogo e tal,
Acabou a partida lá no Mineirão, os jogadores do Boca, a comissão e tudo mais, começaram a brigar lá com a delegação do Atlético Mineiro, invadiram a sala dos árbitros, não sei o que, foi uma bagunça. E aí os jogadores foram pra delegacia e tudo mais, tal. A Conmebol foi e puniu, tá? Diversos jogadores do Boca. O Pavon e o Villa pegaram 6 jogos de suspensão. Então eles não jogam essa primeira fase, a fase de grupos. O Rojo pegou 5. Então ele só joga a última rodada. E aí, eles já não enfrentam o Corinthians nem na ida nem na volta, tá? Nem no Brasil, nem na Argentina. Temos também o Izquierdos, que pegou 4 jogos, então ele não pega o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, mas no jogo da volta ele tá liberado. O Gonzalez pegou 3 jogos, então a mesma coisa, não pega o Corinthians aqui em São Paulo. E o Javier Garcia, que não joga a estreia da Libertadores, ele pegou apenas um jogo de suspensão. Então assim, rapaziada, temos aí pelo menos 5 jogadores que não enfrentam o Corinthians aqui em São Paulo. E na volta, 3 jogadores, tá? Isso é positivo, mas não, praticamente, cara, não é desculpa pra nada. Ah, o Boca tá sem fulano. Não, é Corinthians e Boca Juniors, rapaziada. Dentro de campo, a gente sabe como funciona. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora uma atualização bem rápida sobre o centroavante Jô. A gente já havia conversado aí sobre a situação dele. E o recado, tá, que ficou da diretoria foi: Jô, é sua última chance. Não iremos mais tolerar nenhum deslize, cara. Nenhum. Porque o Corinthians vem tolerando, ó, muitos. E aí eu pergunto pra vocês, qual foi o momento de destaque do Jô nesse retorno dele? Quando ele chegou no meio da pandemia, no meio de 2020. Foi na final do Paulistão, que ele tava extremamente mal fisicamente, mas aí ele sofre o pênalti no último lance, converte, depois nas penalidades, né, ele converte também, tá? Um lance. Porque de resto no jogo, com a bola rolando e tudo mais, muito pouco, cara. Muito pouco. Então assim, a diretoria deu o recado pro Jô. Cara, eu já falei a minha opinião sobre o centroavante Jô. Se eu sou ele, chego na diretoria e falo, ó, vamos procurar uma rescisão amigável, tá? Eu sigo meu futuro, vocês seguem de vocês. Eu continuo como ídolo do Corinthians, não mancho a minha história e sigo, tá? Eu faria isso. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, e o que a diretoria deveria fazer nessa situação. Bom, agora falando sobre a parte financeira do Corinthians, tivemos aí uma renda bruta de mais de 2 milhões de reais no jogo contra o Guarani, tá? A torcida aí com mais de 38 mil pessoas dentro da arena, beleza, bacana, ok. Tirando os gastos, tá? Que foi aí em torno de 1 milhão e 100 mil, sobraram mais 1 milhão, que seria de lucro para o Corinthians. Só que, no regulamento do Campeonato Paulista, nos jogos de mata-mata, tá? Jogos únicos, o lucro tem que ser dividido entre as duas equipes, certo? Tem que ser dividido. Então assim, sobrou um pouco mais de 1 milhão, e aí ficou 590 mil para o Corinthians, 590 mil para o Guarani. Então 25% da receita para cada clube. E os outros 50% foram de gastos do evento, do jogo. Beleza? Ok? Tudo certo. Assim como vai acontecer amanhã no Morumbi, vai ter o dinheiro que vai ser de gastos. O que sobrar de lucro é dividido entre São Paulo e Corinthians. Ponto. Tudo certo, tudo dentro do regulamento. Qual que é o problema disso tudo? Começaram a aparecer alguns gastos estranhos, tá? Estranhos na súmula do Corinthians, tá? No jogo contra a Ponte Preta, a gente gastou 640 mil reais. No jogo contra o Guarani, a gente gastou 1.115.000. Como assim, John? Do nada esse preço? Pra você ver. Pra você ver, cara. O Corinthians cobrou um aluguel do campo no jogo contra o Guarani, que não existiu no jogo contra a Ponte, certo? De 275 mil reais, tá? 275 mil reais o aluguel do campo, pro Corinthians jogar. Beleza.
Depois tivemos uma cobrança aqui de bilheteiros. Não entendi. Bilheteria tá fechada. Ah, os bilheteiros, o pessoal que trabalha ali na catraca? Mas por que no jogo contra a Ponte não foi cobrado isso? Beleza. 75 mil reais. 75 mil reais. Saiu no ganho no ano. De emissão de ingressos. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quem que está emitindo esses ingressos? Porque a gente só pode comprar online, não tem bilheteria. Aí eu compro, eu imprimo o meu ingresso e vou. Ou eu deixo no meu celular o print, ou eu, como sou fiel torcedor, tenho o meu cartão. Não tem emissão de nada. 75 mil reais. Para um público de 38 mil, dá quase R$2 aí para cada ingresso. Enfim. E aí cobraram 9 mil reais de sonorização, tá? Pro pessoal falar substituição, tempo de acréscimo, anunciar a escalação, coisa que temos em todos os jogos e nunca foi cobrado. Aí pode vir o argumento. Pô, John, mas quando é jogo do Corinthians e não vai dividir a renda, a gente já paga isso automaticamente. Beleza, entendo, concordo. Só que, a partir do momento que o Corinthians coloca um preço desse de aluguel de campo, só porque ia dividir a renda com o Guarani, no jogo de amanhã contra o São Paulo, se o São Paulo quiser colocar, o aluguel do Morumbi é 500 mil reais, o Corinthians não pode questionar. Não pode questionar, porque fez a mesma coisa, tá? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu queria, sinceramente, que a diretoria viesse e explicasse essa situação de emissão de ingressos, de aluguel de campo. Para mim, a justificativa do aluguel vai ser o seguinte. A gente sempre paga esse valor, não sei para quem, já que o campo é do Corinthians. Mas, como ia dividir o lucro, certo? Então a gente tem que colocar lá como despesa. Mas quem que definiu esse valor? Por que que isso nunca foi colocado antes? Coloca lá sempre, o Corinthians paga pro Corinthians, ponto. Não, só no jogo que ia dividir o lucro começou a aparecer esses valores aí estranhíssimos, tá? Estranhíssimos. Então, espero realmente um posicionamento da nossa diretoria, que olha, é complicado, viu? É bem complicado, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, rapaziada, temos aqui uma declaração do lateral esquerdo Lucas Pires, atualmente aí da equipe do Santos, tá? Mas ele é cria da base do Corinthians. Cria da base do Corinthians, fez, toda a categoria de base aqui na nossa equipe, jogou durante 13 anos dentro do Corinthians. E aí no ano passado, ele decidiu não renovar o contrato com o Corinthians, tá? Não chegou num acordo e fechou com a equipe do Santos. E aí ele falou o seguinte: no apito final depois do jogo contra o Corinthians, que foi o clássico agora que derrubou o Silvinho, ele falou, eu deitei no campo e passou um filme na minha cabeça. Foi difícil sair depois de 13 anos, mas tomei a decisão certa. Aquele dia foi o melhor da minha vida. Ganhar do meu ex-clube na casa deles e com um bom papel na minha estreia como profissional. Foi a melhor sensação do mundo. Cara, o Corinthians estava vencendo o jogo e estava jogando aquele Felipe Jonathan na lateral esquerda, se eu não me engano. O cara, ele vai, tira o Felipe Jonathan, coloca esse Lucas Pires e o time começa a atacar pela esquerda, e aí viraram o jogo. Tá? Não só por causa do Lucas Pires, obviamente, mas foi um cara que entrou muito bem na partida, tá? Eu lembro dele, jogou muito bem. E aí ele deu uma explicada aí sobre a situação dele. Eu não quis renovar com o Corinthians porque eu queria ter uma promoção rápida ao profissional e o clube não me ofereceu isso. Então eu preferi pegar a minha rescisão, não vou continuar. O Corinthians foi o clube onde me formei, mas optei por não renovar e agradeço muito. Preferi sair e fiz a melhor escolha da minha vida. E aí, atualmente, o Lucas Pires tem 21 anos, tá? Já tem 10 jogos aí na temporada com o Santos. Joga muito. Conversei com um amigo santista meu, ele me agradeceu, tá? Ele falou, muito obrigado por liberar o Lucas Pires. Chegou para ser titular do Santos, tá jogando muito. E aí, a gente começa a fazer uma reflexão. O cara tava ali de 2020 a 2021, querendo essa promoção profissional, não deram, e aí a gente tá sofrendo com Fábio Santos, Lucas Piton e Bruno Melo. O cara vê
o Fábio Santos errando o ano inteiro e ele não tem uma oportunidade. Quando o Fábio Santos não tá, quem tem a oportunidade é o Lucas Piton. O cara vai ficar se desgastando, vai ficar se matando, aí falou, não vou nem renovar meu contrato. Não vou ter oportunidade? Não sou a preferência, não tô apto. Vocês julgaram que eu não tô apto a jogar? Beleza, vou buscar meu caminho. E foi o que ele fez e tá sendo titular. Aí eu pergunto, a lateral esquerda hoje não é um problema pro Corinthians? Aí eu pergunto, o Corinthians não tem capacidade de formar um lateral esquerdo bom? Tem, tá aí o exemplo. Só que falta uma gestão, uma visão pros jogadores da base. Alguém que olha e fala, esse moleque tem qualidade, esse daqui tem futuro. Tá? Então assim, é uma oportunidade que a gente perdeu. Lucas Pires, que tem o sucesso dele aí, mas cara, eu vejo como um desperdício da base do Corinthians. Quando a gente precisa de um jogador, precisou de um centroavante. Rodou o Cauê, Felipe Augusto e tal, não sobe. Quando a gente bate o pé e fala, mano, a gente precisa de tal posição, não tem. Não tem. Não tem. Essa é a grande verdade, rapaziada. A gente roda, vez ou outra vai surgindo alguns jogadores, tá? Como sempre surgem. Mas assim, na hora que a gente bate o pé e fala, mano, não dá pra ir no mercado, a gente precisa de um volante, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um centroavante. A gente não consegue na base. Eu não sei o que acontece com a base do Corinthians, mas quero saber a opinião de vocês, família. Bom, falando de outro lateral esquerdo formado aqui no Corinthians, né? Dessa vez do Guilherme Arana. Ele deu uma entrevista pro The Players Tribune, que é uma mídia que faz entrevistas assim sensacionais, conversa, um bate-papo assim bem aberto com o atleta. Eu já vi a do Adriano Imperador, do Raniel, do Paulinho, que era do Vasco, atacante. Então assim, sensacional. E aí o Guilherme Arana tava falando da fase dele que ele esteve lá no Sevilha, tá? Ele falou que, não deu certo, que ele conversou diversas vezes com o Duílio, falou que jantou diversas vezes com o Duílio, tá? Acertando essa volta dele. Na época o Duílio era diretor de futebol, né? O presidente era o Andrés. E ele tinha certeza que ele voltaria ao Corinthians. Ele falou que ficou 2 semanas com a mala pronta, só esperando alguém ligar e falar, pega o avião, certo? E ele falou, todo dia eu ligava pro meu empresário e perguntava, já posso ir para o aeroporto? Já posso ir para São Paulo? Todo dia ele abria a mala, pegava uma roupa de lá pra ir treinar, porque já tava tudo pronto pra ele voltar, certo? E aí, não deu certo. Não ocorreu a negociação, tá? Ele falou, até que chegou uma hora em que eu procurei o presidente do clube e falei a verdade. Eu quero ir embora, nunca dei trabalho pra vocês, me libera, por favor. Os dirigentes disseram que iam me ajudar, mas no fim das contas, não entraram em um acordo com o Corinthians sobre a forma de pagamento. Antes da pré-temporada, o presidente do Sevilha me chamou e falou que estava disposto a me liberar para o Flamengo, mas eu estava decidido que iria continuar na Europa. Então agradeci ao Jorge Jesus e à equipe do Flamengo, comecei a temporada, depois fui emprestado para a Atalanta e não tive uma sequência. No fim, a diretoria do Atlético Mineiro cumpriu todas as exigências feitas pelo presidente do Sevilha, opção de compra obrigatória, pagamento nos prazos determinados e uma proposta do jeito que eles queriam. Posso falar a verdade aqui? O Corinthians não quis liberar o Léo Santos para o Sevilha para ter o Guilherme Arana. Essa foi a verdade. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer o pagamento. O Sevilha pediu um jogador e o Corinthians não quis liberar o Léo Santos. Aí não tivemos o Arana de volta, o Flamengo procurou, o Galo procurou. O Sevilha falou, a condição de pagamento é essa, para qualquer clube. O Galo falou, eu aguento pagar, pode mandar. E tá aí, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, seleção brasileira e é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro atualmente. Ponto. Simples. Coisa rápida, cara. Coisa rápida. Então, assim, é o que eu sempre falo. Gestão, visão, é o que eu vejo que falta para a nossa diretoria, muitas vezes. Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Já pensaram se o Guilherme Arana tivesse retornado para o Corinthians em 2020?
Ou seria sensacional, hein? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Família, informação do Benja, tá? Benjamin Bach. Ele trouxe aí que o Vitor Pereira, nosso treinador, indicou um volante pro Corinthians, tá? Se trata aí do Souza, ex-Vasco, ex-Grêmio, ex-São Paulo, certo? Que atualmente está no Besiktas da Turquia. Ele já trabalhou com o Vitor Pereira no Porto, depois no Fenerbahçe, tá? E aí tentou trazer o jogador pro Corinthians. Qual que foi o problema? O Besiktas falou, não vou liberar o Souza. Ele tem mais um ano de contrato aqui e a gente vai continuar com ele, tá? Ele deve ter contrato até junho do ano que vem, junho de 2023, quando acabar a temporada europeia, e não liberaram o jogador. O Souza é um primeiro volante de muita qualidade na saída de bola, poder de finalização excepcional, tá? Ele surgiu no Vasco aí em meados de 2008 e tudo mais, jogou 2 anos, foi muito bem no Vasco, aí o Porto o contratou. Quem era o técnico do Porto nessa época? Vitor Pereira. Tá? O Vitor Pereira contratou o Souza, na época que ele estava no Porto. Trouxe, ele jogou 2 anos e tudo mais, voltou pro Grêmio, rodou, São Paulo, tá? E aí em 2015 ele estava no São Paulo e foi pro Fenerbahçe. Quem que era o técnico do Fenerbahçe? O Vitor Pereira, certo? Pediu o Souza de volta, Souza jogou durante 3, 4 temporadas lá no Fenerbahçe, e aí saiu pro Al-Ahly e tudo mais, Vitor Pereira também saiu do Fenerbahçe, beleza. E agora, com o Vitor Pereira chegando no Corinthians, precisando de um primeiro volante, indicou o Souza, já buscou essa negociação, mas o Besiktas não liberou, tá? Então, essa é a informação, essa é a atualização que temos no momento. O que eu fico extremamente feliz é o Corinthians, principalmente o Vitor Pereira, estão cientes de que a gente precisa de um primeiro volante e estão se movimentando, estão buscando jogadores, tá? Não deu certo com o Souza? Beleza. Beleza, ok. Mas já fica no imaginário da torcida. Assim que surgir a oportunidade de trazer um primeiro volante de qualidade, o Corinthians vai contratar. Certo, rapaziada? Então, quero saber a opinião de vocês e até peço também indicações de primeiros volantes para a equipe do Corinthians. John e o Maicon, seguimos sem atualizações. O Shakhtar quer vender o cara. Só uma reviravolta bem grande aí pro Maicon fechar com o Corinthians, tá? Essa é a grande realidade. Só se o Shakhtar ver que, pô, realmente não vou conseguir vender, vou liberar o Maicon por empréstimo. Aí existe uma negociação com o Corinthians. Caso contrário, a gente segue atrás de um primeiro volante. Quero indicações de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!